Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Ótima semana pra todo mundo, galera. Ótima semana pra vocês. Bora começar a semana aqui, ó, tomando um café reforçado e falar, galera, senhoras e senhores, aleluia a Deus, obrigado, Senhor, aleluia, irmãos, é para glorificar de pé, senhoras e senhores. Seleção brasileira agora oficial, tomara que seja oficial, tomara que essa novela acabe de uma vez por todas, porque encheu a porcaria do meu saco esse negócio de seleção brasileira. Tomara, né? Porque o que mais a gente postou aqui no canal, rapaziada, foi técnico da seleção. Ai que vai ser o Jorge Jesus, ai que vai ser o Abel Ferreira, ai que vai ser o Carlo Ancelotti, ai que não sei o que. Então assim, rapaziada, finalmente saiu o nome. Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira, meus manos. No vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês todos os detalhes minuciosos ali de informações de como vai ser o contrato, quanto tempo de contrato, quanto que o Ancelotti vai ganhar. Mano, eu vou trazer tudo bem detalhado para vocês de tudo do Carlo Ancelotti aí da seleção brasileira. Tem até vídeo aí também que saiu na mídia do Edinaldo Rodrigues, que é do presidente da CBF, que já anunciou, né? O próprio presidente da CBF hoje já fez um anúncio aí num vídeo, né? Falando aí da chegada do Carlo Ancelotti, rapaziada. E vamos trazer tudo para vocês nesse vídeo aí. Finalmente a seleção, ó, 5 vezes, rapaziada, 5 vezes. Seleção pentacampeã do mundo, rapaziada, já tem um treinador. E este homem se chama Carlo Ancelotti. E a gente vai falar agora, para começar o vídeo, já informações de contrato e como vai ser a nova chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Bora lá. Rapaziada, começando aqui a falar do Carlo Ancelotti. O que acontece, mano? O Carlo Ancelotti, primeira pergunta é: quando o Carlo Ancelotti chega e quando ele assume? Eu acho isso uma baita frescura, porque o que acontece? Né? Não frescura dessa pergunta, essa pergunta ser uma frescura. A resposta dessa pergunta eu acho uma frescura. Dizem que o Carlo Ancelotti, rapaziada, irá se apresentar na seleção brasileira no dia 26 de maio. Repito, dia 26 de maio. Ou seja, seria daqui, rapaziada, 14 dias. Dentro de 14 dias, o Carlo Ancelotti se apresenta à seleção brasileira. Por quê? Porque, olha só que coisa linda e maravilhosa, senhoras e senhores, o Real Madrid terá o seu último jogo, né? O último jogo da última rodada da La Liga, né? Da Liga Espanhola. No dia 24 de maio. Aí Carlo Ancelotti quer ficar até o último segundo no Real Madrid. Ele quer ficar até o último segundo, até o último jogo. Eu acho uma babaquice. Mas enfim, ele só quer se apresentar no dia 26 de maio. Bem que ele já pode chegar agora, né? Começar a esquentar os motores, né? Mas não, ele quer jogar, ele quer ficar como treinador do Real Madrid até o dia 24 de maio, que é o último jogo do Real Madrid na temporada, o fim da temporada europeia. Fechou, acabou o fim da temporada europeia, senhoras e senhores. E o Ancelotti vai se apresentar dia 26 de maio, porém estará presente no jogo do Real Madrid, no último jogo da La Liga, beleza? Lembrando aí também, rapaziada, que é a primeira vez que a seleção será comandada por um treinador estrangeiro, italiano, e lembrando aí, tem 65 anos. Vamos falar agora da negociação. Toda a negociação aí do contrato do Carlo Ancelotti, né, do novo treinador da seleção brasileira, foi feita pelo empresário do mercado financeiro. O empresário do mercado financeiro é esse cara aí, ó. Tô deixando até a foto dele aí, que é o nosso querido Diego Fernandes. Ele que é um empresário aí do mercado financeiro. O Diego Fernandes que liderou as negociações em nome da CBF. As negociações entre as partes aí, rapaziada, giram em torno aí, mais ou menos aí por volta aí de 4 milhões de reais aí mensais, 4 milhões de reais. E tem um porém aí, rapaziada. Além do salário de 4 milhões de reais, o Carlo Ancelotti vai ganhar um bônus gordo, bem pomposo, bem gordo, se a seleção brasileira conquistar o Hexa em 2026. Ou seja, se o Brasil for campeão do mundo em 2026, o Carlo Ancelotti vai ganhar aí nada mais, nada menos que apenas 5 milhões de euros. Repito, 5 milhões de euros como um bônus. É um bônus se o Brasil conquistar o Hexa. 5 milhões de euros, que na cotação atual ainda mais de 30 milhões de reais. Mais de 30 milhões de reais. Só por ganhar o título mundial, rapaziada. Só por conquistar o Hexa em
2026. Também o contrato do Carlo Ancelotti prevê também algumas mordomias, como o fretamento de um jato para levá-lo à Europa, algumas, né, poucas vezes aí que necessitar, que precisar. Assim como o pagamento do aluguel do apartamento em que o técnico moraria no Rio de Janeiro. E tem mais, rapaziada. O técnico italiano treinaria a seleção por 14 meses, ou seja, até o fim do Mundial aí dos Estados Unidos, México e Canadá. Consta também no acordo a realização de um amistoso entre o Brasil e o Real Madrid, ou seja, tem que ter no contrato esse jogo, ou seja, vamos ter o jogo, vamos ver de perto o jogo entre Real Madrid e Brasil e Real Madrid, mano. E aí fica aquela pergunta no ar, se vai ter o amistoso entre Real Madrid, Brasil e Real Madrid, Vini Júnior e Rodrigo vão jogar de que lado? Será que eles vão jogar pela seleção brasileira ou pelo Real Madrid? Eu acredito, é claro, é óbvio, que vai jogar pela seleção brasileira. Primeiramente porque o Real Madrid, rapaziada, já está, né, fim de temporada, acabou a temporada do Real Madrid, então acredito que para rodar elenco, para testar os jogadores, para treinar a seleção, óbvio, eu acredito que o Ancelotti vai deixar o Vini do lado da seleção brasileira, né, junto com o Rodrigo aí. Lembrando também, rapaziada, que pelo planejamento inicial ele desembarcaria no Rio de Janeiro, lembrando aí dia 26 de maio, e em seguida anunciará os jogadores escolhidos para disputar aí, né, os dois jogos das eliminatórias contra o Equador e o Paraguai nos dias 5 e no dia 10 de junho, galera. Lembrando também aí que no contrato do Carlo Ancelotti ele vai se reunir aí com o Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas, e o Juan, que é o coordenador técnico, para definir a lista, larga lista, né, de convocados aí para os jogos contra o Equador e o Paraguai. E o italiano começa a trabalhar pela CBF no dia, lembrando, só para reforçar, no dia 26 de maio, tá, galera? Outra informação importante também, rapaziada, que o Carlo Ancelotti, após o último jogo da equipe na La Liga, né, contra o Real Sociedad, lembrando que é dia 24, contra o Real Sociedad, ele não vai comandar aí mais o Real Madrid nem no Mundial de Clubes, entre junho e julho. O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já foi assinado, ou seja, a canetada já foi, pai. Já foi logo a canetada, e após as negociações conduzidas aí por Diego Fernandes, o nome da entidade, o treinador ainda tinha um contrato aí com o clube espanhol, mas a saída foi acertada em comum acordo, rapaziada. E aí também eu trago uma informação interessante aí do Carlo Ancelotti, rapaziada, que o treinador ele abriu mão de 22 milhões de reais. Meu amigo, aí vem a pergunta que fica no ar. Você, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, você abriria mão de 22 milhões de reais, assim, na bucha, na lata? Eu acho que poucos conseguiriam ter essa coragem de abrir mão de 22 milhões de reais. Mas o Carlo Ancelotti ele abriu mão de 22 milhões de reais. Eu vou explicar o porquê. De acordo com o jornal espanhol o AS, né, manos? O AS, em matéria publicada em junho de 2024, ele ganha aí cerca de 11 milhões de euros, certo? Cerca de 11 milhões de euros no Real Madrid. Que dá mais ou menos aí na cotação aí por volta de 70 milhões de reais, né? Por ano. Lembrando que é por ano, tá? 11 milhões de euros por ano no Real Madrid aí. E na seleção, de acordo aí com o mesmo jornal, ele vai ganhar 4 milhões de reais mensais, né? Que equivale aí, rapaziada, a 48 milhões anuais, né? 4 milhões por mês, 48 milhões anuais aí, rapaziada. Ou seja, de 70 milhões que ele ganhava por ano no Real Madrid, ele vai receber apenas 48 milhões anuais na seleção brasileira pela CBF aí, né? Então são 22 milhões de reais a menos na conta bancária do professor Carlo Ancelotti. Outra informação apurada também lá no site da Globo.com, no GE, rapaziada, apuraram também que o italiano já conversou por videochamada com o Neymar, o menino Ney, durante a negociação para saber as condições do craque do Santos. É claro, né, que o papo foi informal e leve, bem descontraído, sem nem mesmo antecipar o acerto eminente na época, mas em tom carinhoso, né, e com o Ancelotti deixando clara a importância do jogador até a Copa, não houve promessas, apenas um diálogo, né, como disse, um papo descontraído para ficar a par da realidade dos planos do camisa 10 perante a seleção brasileira, manos. E fora isso, né, também fora o Neymar, além de falar com o Neymar também, mano, o professor Carlo Ancelotti, rapaziada, trocou uma ideia com o Casemiro. Ou seja, segundo a Globo.com, segundo Seleção Sport TV, a galera do Sport TV, tem rumores e, né, informações dos bastidores que o Carlo Ancelotti quer resgatar alguns, né, uns ex-jogadores aí. Seria os dois, né, que seria Casemiro
E o outro jogador, mano, olha, pasmem. Dizem que o Carlo Ancelotti quer resgatar o Thiago Silva. Para o Thiago Silva, provavelmente, tudo indica, provavelmente deve ser a última Copa do Thiago Silva, manos. A última Copa. Dizem nos bastidores isso, que ele quer convocar de volta o Casemiro e o Thiago Silva. E contar também, claro, com o menino Ney para a Copa de 2026. Mas claro, né, tudo leva a crer aí, né, que tem que aguardar, né, rapaziada, ver como é que tá o Neymar, se ele vai voltar a jogar, se acabou pro futebol, porque a galera tá muito nessa dúvida, que o Neymar já tá lesionado, já era, não volta mais, tem gente dizendo que o Neymar volta, então a gente tem que esperar e ver se realmente vai voltar. E sobre o Thiago Silva, é uma boa? O que vocês acham? Voltar aquela zaga que era das antigas aí, Marquinhos e Thiago Silva, será que é uma boa, mano? Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro ali no volante. Essa é a ideia do Casemiro II, diz aí na Globo.com, né, lá na galera do Sport TV. Dizem aí, né, que o Casemiro, juntamente com o Thiago Silva, eles querem voltar aí para a seleção, que é um desejo do Carlo Ancelotti, de trazer os dois aí de volta para a seleção. Vamos ver o que vocês acham aí. Bom, rapaziada, na minha opinião, o Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira é um nome espetacular. Campeão de Liga Nacional, campeão de Champions League. O cara só tem 5 Champions, tá? Só 5. Só 5. Aliás, se o cara tiver só 2 Champions no currículo, já será um monstro pra mim. Com 2. O cara tem 5. Ganhou já Mundial de Clubes, né? Já ganhou tanto título que a gente até perde as contas de quantos títulos esse homem tem. Então, assim, claro que falando de currículo, acho que o único que chega ali perto dele, ou bate pau a pau com ele, ou chega próximo ali, não vou dizer pau a pau, que chega próximo ali dele, é o Pepe Guardiola, né? De ser um grande treinador, de ser um baita treinador. Mas acredito que o Carlo Ancelotti, óbvio, tá à frente ainda do Pepe Guardiola. Que são os dois maiores treinadores para mim do futebol europeu, o Pepe Guardiola e o Carlo Ancelotti, manos. Então, assim, é nome muito forte, né? Peso pesado aí. Fora o Carlo Ancelotti, mano, tem de brasileiros serão só esses 3 aí. O Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, muito especulado aí na seleção, e o Felipe Luiz do Flamengo. Né? Fora isso, assim, de treinador brasileiro, eu não vejo mais nenhum, velho. Só esses 3 aí, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Felipe Luiz. E fora o Carlo Ancelotti, também tinha o Abel Ferreira, o Jorge Jesus correndo por fora. Eu, particularmente, se eu fosse escolher um treinador, eu escolheria o Jorge Jesus. Não sei porque eu tenho muito carinho, muito apreço, muito carinho pelo Jorge Jesus. Mas o nome do Carlo Ancelotti também, claro, eu acho o nome espetacular. Rapaziada, o que tá pegando aí também, que é uma notícia ali no GE, na Globo.com. Dizem que o Real Madrid ainda nem fez o anúncio da saída do Ancelotti. O Real Madrid não fez ainda o anúncio. O Real Madrid nem sequer, dizem isso, que o Real Madrid nem sequer postou, pelo menos até o vídeo que eu tô fazendo agora, eu não sei se depois que eu fizer o vídeo já vai sair lá no Real Madrid, pelo menos até agora o vídeo que eu postei aqui, que eu tô fazendo agora no momento, dizem que no site do Real Madrid, o próprio Real Madrid ainda não, né, colocou nas redes sociais o anúncio, a despedida de Ancelotti, ou falando muito obrigado pelos serviços prestados, não fez ainda nada oficial. É só a seleção brasileira, a CBF, que deu essa, né, chamada acelerada no processo, já atropelando tudo na frente. Já falou, não, vamos anunciar já novo treinador, vamos lá, não sei o que, vai ser apresentado dia 26, então meio que a CBF que tá fazendo isso. Tomara, eu acredito que tenha logo esse contrato assinado, porque seria um baita de um mico, né? A seleção brasileira fez todo esse alarde, anunciar o cara, e acontecer alguma coisa, o cara não vir, né, não aparecer mais na seleção brasileira. Tomara. Eu também, como você, torcedor brasileiro, tô com os bagos desse tamanho, tô de saco cheio de sempre anunciar Carlo Ancelotti, uma hora vem, não vem, uma hora vem, não vem. Só aqui no canal já fiz uns 4, 5, 6 vídeos aí do Ancelotti. Ancelotti é o novo técnico da seleção. Passa uma semana depois, rapaziada, passa depois de uma semana, o Carlo Ancelotti moiou a situação, o Carlo Ancelotti não vem mais. Aí passa um mês depois, o Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção. Vai e volta, é aquela novela, né? Vai e volta, vai e volta. E aí a gente não sabe o desfecho final da situação. Pelo menos agora, tudo indica que é o desfecho final da situação, por 2 motivos. Primeiro, que o Rodrigo Caetano, na semana passada, deu um anúncio, deu uma reportagem dizendo que na próxima semana seria anunciado o treinador. A próxima semana chegou, que é hoje, né? Isso semana passada. E saiu o jornal, né, na Europa, dizendo que o Carlo Ancelotti iria rescindir com o Real Madrid e que seria o último jogo, o último jogo do Carlo Ancelotti oficialmente pelo Real Madrid, para depois já, né, quebrar logo esse contrato, né, e anunciar a saída. Seria ontem no jogo do La Liga e o El Clássico, né, contra o Barcelona, meus manos.
Mas, pelo menos, né, até o presente momento ontem, o Carlo Ancelotti não anunciou nada de saída do Real Madrid, né? Vamos aguardar. Mas, por causa dessas informações da semana passada, eu levo a crer que seja realmente 100% verídico, confirmado, que agora não tem mais o que mudar, que a novela acabou, chegou ao fim. Então, Carlo Ancelotti, eu desejo tudo de bom, boa sorte ao nosso novo professor, rapaziada. Tem muito torcedor, eu vi aqui algumas redes sociais, estava olhando nas redes sociais aqui, tem muito torcedor pistola, muito torcedor pé da vida com a chegada do Ancelotti, meus manos. Tem muito torcedor que não gostou, tem muito torcedor que gostou, né? Ficou assim, meio que divididas as opiniões. Mas o que eu posso dizer como torcedor brasileiro, bem-vindo à seleção, tomara que faça um grande trabalho, professor, e traga esse tão sonhado Hexa, que a gente tá sonhando desde 2006, desde a última Copa. De 2006 pra cá a gente sonha tanto que esse Hexa sempre bate na trave, não vem. É só eliminação pra França, depois a gente foi eliminado pra... foi a França em 2006, a Holanda em 2010, a Alemanha, o 7-1, depois eliminado para a Bélgica em 2018 e agora no Catar eliminado para a Croácia. Então é só fumo diante dos europeus. Então tomara, chegou a hora da gente começar a voltar a ser o que a gente sempre foi. Seleção do espetáculo, do show, né, do futebol moleque atrevido, né, aquele futebol fácil, vistoso, tem aquele bom futebol e o Brasil volte a erguer taças de novo e bote medo em todo mundo. Eu adorava, eu como torcedor brasileiro, lógico, eu adorava quando a seleção brasileira botava medo em todo mundo. Tomara que o Carlo Ancelotti volte a fazer esse trabalho e deixe a seleção brasileira competitiva novamente. É nóis, rapaziada, tamo junto. Coloca aí nos comentários o que você achou da chegada de Carlo Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira. Comenta aí, a opinião de vocês é importante, galera, para o crescimento do canal. Beleza? É nóis, tamo junto, se inscreva aí no canal e sempre notícias, hein, mano? Notícias, react, tudo de futebol é aqui pra vocês. É nóis, valeu!